eu lanço uma provocação. Por exemplo, se nós entendermos, e eu vou me voltar a esse tema, que a culpa conjugal ainda permanece no nosso sistema codificado. Eu entendo que não, mas se nós chegarmos à conclusão que a culpa ela foi transportada da separação para o divórcio, ou se nós entendermos que a separação continua existindo no sistema apesar da emenda constitucional 66, nós podemos colocar a seguinte pergunta: qual o interesse social na discussão da culpa conjugal? Quem, aspas, ganha com a discussão da culpa acerca da falência de determinada união? A quem aproveita a discussão acerca da culpa? Existe o respeito à exaltação de algum interesse social coletivo na discussão da culpa do meu casamento com a minha esposa, dela comigo? Parece que nem mesmo do ponto de vista do princípio da socialidade é possível resistir à culpa a uma análise um pouco mais detalhada que pretendo fazer na sequência. O segundo dogma, que parece simbolicamente ao menos representativo do momento atual do direito de família, diz respeito, aspas, ao pátrio poder. O pátrio poder, como o nome sugere, era um direito despótico até do pai, homem, pai, em relação ao filho, e não só ao filho menor de idade, a criança ou adolescente, inclusive aos filhos maiores de idade. Na Roma antiga, inclusive o patrimônio que o filho maior eventualmente viesse a adquirir, ao pai pertencia. O corpo do filho pertencia ao pai. Somente um resultado das iniciativas do filho não alcançava o pai: as dívidas que eventualmente os filhos contraíssem. Esta é a origem mais remota que se tem notícia do que nós chamávamos de poder familiar. Por que a superação do pátrio poder na expressão e no conteúdo representa ultrapassar um dogma? Porque, ao contrário de ser um instrumento despótico, tirânico do pai em relação aos filhos, ele se transforma, sai de um extremo a outro, para hoje se situar como uma verdadeira servidão do pai, dos pais, em relação aos filhos menores de idade. Aqui também é importante registrar que a superação do pátrio poder, da expressão pátrio poder que nós sepultamos, também se expressava de outras formas, que eu estou chamando de mito da paternidade. Há 2 semanas atrás, na terceira Câmara de Direito Civil, onde tenho assento por hora, nós nos deparamos com a seguinte realidade: determinado casal, nasceu uma criança. Nasceu esta criança foi registrada naturalmente no nome do marido, no nome da mulher. 1 ano e meio depois, ou seja, a criança tinha 1 ano e meio de idade, o casal se separa. O casal se separa, mãe e filho, filha, não lembro, passam a residir em
outro município distante. O pai registral perde o contato com o filho registral e 3 anos depois da separação, ele ingressa com uma ação negatória de paternidade. E a ação negatória de paternidade, na literalidade da lei 1601, é imprescritível. Eu digo na literalidade porque ela ignora, a disposição legal, ignora o vínculo socioafetivo. O que faz esse pai? Ele entra com a negatória de paternidade e, por meio de um DNA repetido à exaustão, conclui-se que ele não é o pai biológico daquela criança. A própria mãe se conforma com o resultado do exame pericial. O que nós tínhamos aqui, pessoal? Nós tínhamos, de um lado, a presunção de paternidade havida em relação aos filhos nascidos durante a constância do casamento. Nós tínhamos o registro levado a efeito voluntariamente pelo marido da mãe. E nós tínhamos de um lado, ou de outro lado, um exame que não foi alvo de impugnação, que indicava que aquele cidadão não era o ancestral biológico daquela criança. Se nós colocássemos essa discussão há alguns anos atrás, mesmo antes do DNA, nós sem dúvida alguma teríamos conclusões indicativas de que aquele registro, levado a efeito voluntariamente, haveria de permanecer independentemente do vínculo sanguíneo ou vínculo de outra ordem. O que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos que dizer que aquele registro, levado a efeito voluntariamente, ele se alça à condição de algo intocável, insuperável, ou nós tínhamos que compreender que o registro levado a efeito voluntariamente é fonte secundária e não primária, é fonte que expressa uma verdade anterior, seja socioafetiva, seja adotiva, seja biológica. O que efetivamente materializa o registro é um valor infinitamente superior, que não se esgota, não se esvai, não se exaure no registro que diz Petri é pai do seu filho, mas sim que ele apenas exterioriza uma verdade que lhe é anterior. E a verdade que lhe é anterior, ela pode ser sanguínea, ela pode ser socioafetiva, ela pode ser originária de adoção. Esses eram os valores, entre aspas, em litígio. Alguns anos atrás, nós tivemos no norte do Paraná a seguinte situação. Estamos lá pelos anos 80. Um casal não pode ter filhos, resolve fazer a chamada adoção à brasileira. E se é a brasileira, é porque está errado. Nós adoramos o autoelogio. Se é a brasileira, está errado. Então, houve a adoção à brasileira,
ou seja, a adoção que não se submeteu ao processo judicial, e este casal adota, desta forma, registra como se pais biológicos fossem, uma determinada criança que filho biológico não era. Muito bem. Essa criança vira um adolescente, vira um adulto, chega aos 30 anos, por aí, não lembro exatamente, e a mãe falece. A mãe falece. Isso aconteceu, o falecimento, antes do Código de 2002, ou seja, a viúva ou viúvo não eram herdeiros. O que faz o viúvo? O viúvo cresce o olho no patrimônio deixado pela viúva e entra com uma ação negatória de paternidade, dizendo o quê? Que o filho foi resultado de adoção à brasileira. Com que propósito? Criminoso, sem dúvida, alijá-lo da herança deixada pela mãe. O que nós tínhamos aqui, pessoal? Nós tínhamos aqui, em litígio, em conflito, em contradição, muito nitidamente, um registro que foi levado a efeito voluntariamente, mas que escondia um vínculo biológico, uma paternidade, uma maternidade inexistente. Nós tínhamos um exame do DNA que dizia: A não é pai de B. E nós tínhamos ainda, e aqui o que importa, a vida construída por esta criança, quando adotada, ao longo de quase ou 30 anos. Esses são os elementos que nos colocam literalmente contra a parede. Ou nós vamos dizer que a paternidade é um valor, é um sentimento que se manifesta na troca, no carinho, na compreensão, no afago. Ou a paternidade é um instituto jurídico que existe para ser registrado num documento público. Esta situação que não esqueço, parece que simboliza o nosso avançar, no sentido de que nós estamos superando dogmas, superando verdades que eram absolutas, porque quer no primeiro caso, quer no segundo, o que prevaleceu a evidência foi a socioafetividade que se estabeleceu ao longo da convivência. Alguém vai me dizer assim: mas como, Petri? Que socioafetividade é essa que o pai entra com uma ação negatória de paternidade contra o filho? E o raciocínio é correto, mas a resposta está no seguinte: só se desfaz vínculo socioafetivo em favor do filho. Se o filho, eventualmente, vítima da adoção à brasileira,